Acho que é super importante você ter essa visão analítica de fora, né? E com o suporte de outras pessoas de assuntos que você não entende, porque você não vai entender de tudo. Vão ter muitos vendavais, muitas coisas que você não controla, mas se você tem uma empresa com planejamento bom, com uma cultura forte e com essas raízes, você consegue aí passar e perdurar para ter um negócio bastante duradouro. Olá, eu sou a Carla Fiorito e esse é Um Passo à Frente, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Empresas. Olha só, uma pesquisa inédita da Fundação Getúlio Vargas revelou que os negócios que contam com orientação consultiva e também apoio estratégico do Itaú Empresas têm 30% mais chances de permanecerem ativas após 5 anos. Então, para entender aqui essa relação, eu recebo no nosso estúdio a Deise Paparoto, ela que é chefe de cozinha, criadora do restaurante Paparoto Cucina, e recebo também o Raul Matos, ele que é fundador da Biscoitê, que transformou aí a paixão por biscoitos finos numa rede e se tornou um case de expansão e de gestão eficiente. Bom, vou começar com você então, Raul, seja muito bem-vindo, Deise também, seja muito bem-vinda, demais receber vocês aqui. Raul, a Biscoitê nasceu, da ideia de transformar um presente simples em uma experiência afetiva. E hoje está presente aí nos principais shoppings do país, a gente falou aqui nos bastidores, 84 unidades, apenas, gente. Olha só, em que momento então, Raul, você percebeu que o negócio precisava de planejamento estruturado e também de assessoria estratégica para continuar crescendo? Eu acho que os empreendedores, assim como eu, começam muito de uma forma empírica, com feeling. E isso funciona enquanto você tem 1, 2, 3, 4 unidades. Quando você começa a crescer, você precisa muito estruturar o negócio e planejar. E a gente começou esse planejamento com o Itaú há uns 4 anos atrás, quando a gente estava começando um ramp-up de crescimento forte, e foi essencial para a gente conseguir fazer as escolhas corretas, porque construir marca muitas vezes necessita de investimentos de longo prazo. E saber qual é o timing que você pode fazer, o quanto você pode gastar, como é que você deve colocar isso é muito complexo. Então sem planejamento você não consegue fazer um negócio sustentável. O planejamento é a base, é o que a gente fala na Biscoitê, das raízes, para que você possa crescer e ter uma árvore que vai passar muitos vendavais, porque empreender no Brasil é isso. Vão ter muitos vendavais, muitas coisas que você não controla, mas se você tem uma empresa com planejamento bom, com uma cultura forte e com essas raízes, você consegue aí passar e perdurar para ter um negócio bastante duradouro. Não se chega a mais de 80 lojas sem planejamento. Não se chega, não se chega. É isso aí. Deise, você já passou da cozinha para o empreendedorismo. Sim. São coisas bem diferentes, né? E aí você provavelmente precisou aprender a tomar decisões de gestão, aprender a lidar com o investimento também e equipe. Que transformação mais te marcou aí nessa transição de chefe a empresária? Eu tenho 22 anos na área, mas como empreendedora são 3 só. Mas antes disso, eu fiz muitos cursos para entender o negócio, Porque assim, a gente sabe cozinhar, mas isso não é o suficiente. Você só saber cozinhar, você tem que saber de gestão de pessoas, você tem que saber de cardápio, você tem que saber de finanças, você tem que saber um leque de coisas, você tem que saber de relacionamento interpessoal com as pessoas. Então, é super importante não falar, eu amo cozinhar, vou abrir um restaurante. Não vai muito assim não, porque são N questões que você precisa estar atento para que o seu negócio dê certo, não somente financeiro, mas também você não faz nada sozinho, você precisa de um time, então você precisa aprender a ter principalmente relacionamento interpessoal com as pessoas, saber motivá-las, tê-las no time e, lógico, balancear tudo isso
com o financeiro também, que não adianta você também ter um prato super maravilhoso no cardápio, mas que ele não te dá lucro, não te dá uma receita, que você não fez o cálculo certo e no final do mês não te traz o resultado que você queria, né? E como chefe você pensa só no sabor, no desenho do prato, enfim, e como empresária não, você tem que pensar que você, por exemplo, eu, né, tô ali para garantir o sustento de 230 funcionários. É muita responsabilidade, né? Mas para cobrar resultado deles, você precisa entender também de todo o processo, senão não tem como, né? Para você ter o resultado que você precisa. E, Raul, como eu disse aqui no começo, a pesquisa da FGV mostra que empresas que contam com o apoio consultivo do Itaú Empresas têm 30% mais chances de sobreviver depois de 5 anos. E aí eu te pergunto, como é que essa assessoria do banco ajudou a Biscoitê a sobreviver e atingir o patamar atual que vocês estão? Eu acho que esse foi crucial, né? Porque quando empreender e fazer as coisas sem um planejamento, sem essa estrutura, é correr no escuro. Você acaba não sabendo direito para onde você tem que ir. E quando a gente começou a desenhar isso, que eu acho que é um desafio que todo brasileiro tem aqui quando começa a empreender, você não tem condições de contratar uma ótima consultoria, você não tem condições de trazer os melhores profissionais porque eles custam caro e você às vezes tem, no meu caso, poucas lojas, pouca receita. Então é meio utópico você dizer, não, traga as melhores consultorias, traga as melhores pessoas. Beleza, mas se não tiver condições, dinheiro e às vezes acesso, você não consegue fazer. E eu acho que, eu brinco, né, que a gente tinha feito já vários planos, mas quando a gente começou a sentar com o time do Itaú, multidisciplinar, porque não era exatamente só as pessoas ali financeiras, então pessoas que tinham experiências estratégicas, de um patamar de conhecimento que a gente não tinha naquele momento na Biscoitê, foi muito importante, porque o nosso negócio ele é incrível, a gente cresce mais de 50% ao ano, hoje são mais de 600 pessoas dentro do nosso ecossistema. 2 anos atrás eram... mas há 3, 4 anos atrás eram 40, 50, então a gente cresce muito rápido. E você saber exatamente o que você tem que fazer, aonde a gente vai colocar foco, é muito importante. O meu negócio é um negócio muito sazonal, como muitos negócios no Brasil. A gente tem Páscoa, Natal, como datas muito importantes. Como é que você planeja o fluxo de caixa? Hoje eu tenho um supply chain que está no mundo todo, então eu tenho coisas que a gente traz da Europa, da Ásia. Como é que eu planejo meu supply chain? Qual é o meu fluxo de caixa? A gente não pode esquecer que as empresas quebram crescendo, a maioria. A maioria das empresas não quebra. Aliás, a empresa não quebra por falta de venda. A empresa quebra por falta de caixa. Mas a maioria dos empresários não sabe a diferença entre resultado e caixa. E são diferentes. E são completamente diferentes. Então, quando o Itaú veio e mostrou a nossa necessidade de caixa para aquele ano, eu até falei, não, eu acho que não. Eu acho que é diferente. O nosso número era bem diferente, era menor. E o Itaú falou, não, para vocês crescerem nessa velocidade, vocês vão precisar fazer isso por causa dessa variável. Foi essencial para a gente poder calibrar o crescimento. Porque crescer é muito arriscado. Não crescer, você mata o teu próprio negócio. Então você precisa achar o equilíbrio entre quanto você consegue crescer saudável, porque, de novo, custo de capital no Brasil é muito alto. Então, qual que é a velocidade que você consegue ir, qual que é o crédito que você tem disponível, como é que você consegue ir também desenvolvendo processo, pessoas, método, para que você consiga levar, no nosso caso, a mesma experiência encantadora para Manaus ou para o Rio Grande do Sul. Então, é um grande desafio. E ter ali a ajuda do Itaú, que não foi só naquele momento, é todos os dias. Semana passada eu tive mais uma ajuda muito grande deles. Uma parceria mesmo. Uma parceria mesmo, porque empreender também é uma trilha muito solitária. Sim. Às vezes você não tem muito com quem discutir um problema de crescimento ou de caixa, porque as pessoas às vezes não entendem a tua dor. E eu acho que ali no Itaú a gente tem as pessoas que estão literalmente vendo nossos números melhores do que a gente. Então lá todos os dias vendo o que a gente recebe, o que a gente paga. E com essa imparcialidade que eles tiveram no nosso plano, sem nenhum interesse direto, não era eu faço isso para que eu tenha isso, deu uma confiança e uma credibilidade para a gente falar, legal, eu posso abrir inclusive os meus problemas para eles, porque eles vão me ajudar a resolver. Então essa transparência, eu acho que ela trouxe mais credibilidade para a relação e ajudou a gente demais. Sensacional, muito bom. Deise, em que momento você percebeu que análise, orientação
dados também eram tão importantes quanto a criatividade ali que você usa para criar, né, os seus pratos, mas aí para trazer isso como uma vantagem para o seu negócio. Quando você trata de negócio, você precisa tomar decisões baseadas em dados, né? Porque não pode ser achismo. Eu acho que... Não, são sempre em dados, porque senão pode dar muito ruim, né? Muito ruim. Então, na cozinha a gente pode até ter criatividade, a gente pode viajar no prato, mas tomar decisões não é assim. Eu falo que empreendedor, ele tem que ser acostumado a ser resolvedor de problema. Se a pessoa não quer resolver problema, né, não vira empreendedor. Empreendedor, ele é resolvedor de problema. E quando você começa a ter essa mentalidade que você está ali para resolver problema, primeiro do seu cliente, que é uma dor dele, ou, né, empresários, os produtos nascem porque a gente resolve o problema das pessoas, né? Mas a gente tem que resolver problema também com estratégia, que se a gente for atirar para tudo quanto é lado, provavelmente o negócio não vai durar muito tempo. E teve um marco, assim, algum momento específico em que isso ficou muito claro para você? Você falou, opa, aqui eu estou atravessando uma fronteira. Eu era uma Daisy aqui e agora eu tenho que ser uma nova persona daqui para frente. Com certeza. Depois que você passa para o outro lado, né, e aí você começa a falar assim, quando eu era só chefe de cozinha nos restaurantes, eu falava assim, mas por que disso? Nossa, que desperdício! Nossa, mas por que vai abrir no domingo que só vai vir 60 pessoas, não é? Eu como funcionário, já falei muitas vezes isso. Nossa, o patrão é muito... tá ambicioso. Daí na hora que você abre, né? E aí, lógico, não só nessa situação, né? Mas você fala, cara, é super importante. Aqueles 60 pessoas que vai vir no domingo vai fazer toda a diferença no final, né, do mês ali, ainda mais com o preço que a gente tem nos produtos, que é uma variável muito grande. Então, com certeza teve essa virada de chave. Eu falei, caramba, não é bem assim como eu achava antes, e agora eu tô entendendo o outro lado. Então, bom, se a galera aí, né, tá pensando em abrir negócio, pense já que você vai ser resolvedor de problemas e nem sempre vai ser como você achava quando você era funcionário. Não tem como fugir da raia. Essa é a realidade, né, do empreender. Muito bom. Raul, que impacto, né, esse desenvolvimento de plano de negócio com o apoio, esse acompanhamento do Itaú Empresas teve nas decisões de investimento em si, na gestão da operação de vocês? Gigantescos, né? A gente devia ter, acho que, algo em torno de 30 lojas, ou até um pouco menos, quando a gente fez isso. E quando a gente olhou exatamente qual era o plano que a gente precisava, qual era o sonho que a gente queria, o que a gente queria, que no nosso caso a Biscoitê é transformar a vida das pessoas. Como é que eu sigo escalando, fazendo isso, mas sem perder a essência do negócio? Isso foi muito importante. Então, a gente conseguiu escalar, a gente conseguiu ao mesmo tempo construir marca, que é uma coisa muito importante. E construir marca significa muitas vezes abrir no domingo, fazer o produto que eventualmente pode não ter a melhor rentabilidade, mas vai ter a melhor entrega. Significa ter, às vezes, lojas em lugares estratégicos que vão trazer branding para você e não necessariamente resultado. Mas quando você faz isso consciente, tudo bem. O problema é quando você faz isso inconsciente. Então, ou seja, de novo, o pano de fundo para tudo isso é ter um planejamento que faz com que você consiga ter as escolhas corretas, que você consiga crescer na velocidade que você pode crescer, não a que você quer crescer, e que você consiga ter algo sustentável, que é entregar essa experiência sempre nos meus casos são quase 3 milhões de atendimentos, então todos os atendimentos têm que ser encantadores. Como é que a gente faz isso? Sabendo o que a gente consegue fazer esse ano, o que a gente vai conseguir fazer só daqui a 3 anos, e o que disso é marca, o que disso é conversão, o que disso é para trazer a rentabilidade para poder pagar os investimentos. Então, isso é uma construção super complexa e que eu ouso dizer que quase nenhum empreendedor brasileiro ou mundial consegue fazer sozinho. A grande diferença, e eu
estudei nos Estados Unidos, estive na China, tal, tive oportunidade de conhecer empreendedores do mundo todo. A diferença é que o brasileiro acha que ele tem que fazer tudo sozinho e que ele não pode confiar nas outras pessoas, porque às vezes não tem um ciclo de amizade que possa ajudar. O empreendedor em outros países já nasce com essa consciência. Ele já nasce com a consciência legal. Aqui eu vou começar a empreender, aqui eu trago um sócio, aqui eu faço uma capitalização, aqui eu faço uma dívida, aqui eu faço um equity, aqui eu saio. Eu costumo dizer que a biscoiteira não é feita para o Raul, ou para a Carol, ou para os meus filhos. Ela é uma empresa que vai estar aí e eu espero que esteja depois que eu passar daqui. Para isso, processo, cultura, raízes, a gestão, planejamento é o que vai dar essa base. Então, de novo, no Brasil, a gente tem essa vontade de querer fazer tudo sozinho, mas não funciona. Você vai conseguir fazer num limite. E aí você acaba se tornando um empreendedor escravo do teu próprio negócio, que é muito comum. Empreendedores gigantes que não têm família, que não têm amigos, que não estão felizes porque simplesmente são escravos do próprio negócio. Então, o planejamento te ajuda a fazer isso de uma forma muito mais tranquila. A pesquisa da FGV aponta, né, que as empresas que têm esse tipo de acompanhamento que a gente está falando aqui tendem a diversificar mais, a inovar mais também e se adaptar melhor às mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Como é que você tem aplicado isso na prática, no seu próprio negócio? Vou até te dar um exemplo, assim, Boa. né? Se a gente pegar essa caneca aqui e eu ficar olhando assim, ó, bem de perto, eu não vou conseguir saber que ela é uma caneca, né? Mas se eu olho ela assim, eu consigo ver todos os detalhes, né? Então, eu acho que isso é a importância do empreendedor ver seu negócio. Se você ficar dentro lá, você não vai conseguir resolver os problemas e ver os problemas de uma forma mais ampla. Mas quando você vê mais assim, então você consegue enxergar. Então, você ter essas outras pessoas, né, que te ajudam a ver um ponto aqui, um outro lá, que você às vezes não tem muita habilidade, é extremamente importante. E também a gente passa, não sei como é o Raul, mas eu, por exemplo, antes, no começo do restaurante, eu tinha um pouco de receio de ficar passando o controle da minha cozinha para os meus subchefes e fazendo com eles crescerem. Mas eu percebi que se eu não fizesse isso, eu não estaria com a 4ª unidade, agora formando já 8 subchefes já do meu lado. Se eu ficasse com esse, não, eu que tenho que fazer, eu que tenho que não sei o que, eu que tenho que cuidar, esse controle absoluto, talvez eu não teria crescido. E aí, como eu vi que eu tinha que começar a treinar as pessoas e delegar e começar a enxergar o negócio mais assim que eu consigo resolver. Periférica, exato, né? Mais distanciada. Consigo resolver muito melhor os problemas assim do que eu lá no meio do furacão. Então, eu acho que é super importante você ter essa visão analítica de fora, né? E com o suporte de outras pessoas de assuntos que você não entende, porque você não vai entender de tudo. Eu sei cozinhar muito bem, mas finanças já também não é tão forte meu, né? Imposto também não é. Então, né, você tendo essa rede, isso é muito importante. Claro. Raul, então aqui, crescer exige crédito, né? Falando de finanças, da parte financeira aqui do empreendedor, mas também tem que ter confiança e planejamento. Como é que faz aí para encontrar o equilíbrio entre buscar capital e manter a saúde financeira da empresa no longo prazo? Eu acho que crédito precisa de credibilidade. Para credibilidade, você precisa construir um planejamento sustentável. Com um planejamento sustentável, factível e métricas de curto, médio e longo prazo, você consegue acessar o capital que você quiser. Porque o capital está disponível. E ele é uma ferramenta muito importante, se bem utilizada, principalmente no Brasil, com juros altos, como a gente está vivendo hoje, como a gente vive nos últimos 30 anos. Então, acho que essa é uma ferramenta muito importante, mas tem que ser usada com parcimônia. Ou seja, a gente precisa saber aonde cabe esse crédito, qual é a margem operacional que você tem, qual é o teu fluxo de caixa disponível, não é o teu lucro. É quanto sobra de verdade ali para que você possa pagar a dívida, porque senão você acaba se atrapalhando. Então eu acho assim, crédito é uma alavanca essencial para qualquer negócio. No Brasil as pessoas eu não gosto de ter dívida. A dívida é muito saudável, se ela for pensada com calma,
se você fizer um fluxo de caixa e falar, legal, eu tenho disponibilidade para ter essa dívida. Por quê? Porque a dívida faz com que você cresça mais rápido, com que você cresça com o dinheiro dos outros. Isso é muito positivo, desde que você tenha algo que sustente margem e fluxo de caixa disponível para poder pagar a dívida. Fazer essa conta direito é muito importante para você não se perder. Bom, gente, para a gente encerrar aqui, o que significa para vocês dar, então, esse passo à frente, né? Unir propósito, unir boa gestão, orientação estratégica para garantir o crescimento sustentável de um negócio. Como é que é isso para vocês? Vai você primeiro. Para a gente, propósito é porque a gente existe. Então, ou seja, a Biscoitê, ela nasceu com o propósito de transformar a vida das pessoas, então isso para a gente é muito forte. Tanto é que a gente tem uma rede com franqueados, que a gente chama de empreendedores biscoitês. Então, para a gente não tem essa de fazer uma coisa ou outra, porque não faria nenhum sentido voltar a empreender, a Biscoitê é a minha 5ª empresa, voltar a empreender de novo só pela parte financeira. Ela é muito importante, mas o propósito ele é maior. E eu acho que o empreendedor tem um papel muito relevante na sociedade, que é gerar emprego, movimentar a economia, e esse papel, se você faz ele de verdade, você tem um negócio incrível que impacta muito a vida das pessoas. Então, para mim, ele não dá para separar. O propósito é porque a gente está aqui. Perfeito. Deise. Eu acho que como como o Raul, né, a gente trabalha com comida, né? E comida faz parte de vários momentos da nossa vida, né? Vamos comemorar batizado, vai comemorar Natal, Ano Novo, vai dar de presente, vai ser um mimo, né? E isso já faz parte de um propósito, porque quando alguém vai comer alguma coisa dele ou comer uma coisa minha, a gente está fazendo parte da história da pessoa, né? Mas como empreendedor, assim, eu vejo que antes, na minha cabeça, no primeiro ano ali como empreendedor era, vou abrir um restaurante para ganhar dinheiro, né? Eu acho que agora, 3 anos depois, a gente vai amadurecendo um pouco, né? E eu vejo que o ganhar dinheiro nem é o que mais aquece seu coração, assim. Eu acho que o mais legal é vendo uma faxineira minha, que antes não tinha profissão nenhuma, hoje ela é minha confeiteira, né? Demais. Um cara que era pedreiro, ele não queria ser mais pedreiro e a gente ensinou ele, hoje ele é o meu maceiro. Então, não tenho uma ou duas histórias assim, eu tenho várias histórias assim, né? Pessoas que nem sabem escrever, que tá comigo e hoje é meu subchefe. Então, eu acho que isso que me motiva mais, assim, de empreender. E fora de dar alegria para quem, né, come as nossas refeições, para quem participa ali da minha criatividade em si, mas eu acho que o que mais pega no meu coração é fazer as pessoas se desenvolver como pessoa mesmo dentro do negócio. Eu acho que isso que é o mais legal. Sensacional. Olha, vocês me desculpem aqui o trocadilho, mas foi uma delícia conversar com vocês. Gente, este podcast faz parte da série Um Passo à Frente, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Empresas. E hoje a gente viu aqui que crescer, pessoal, não é só sobre vender mais, né? Mas sim sobre tomar decisões melhores, com assessoria, soluções adequadas para cada necessidade de acordo com o negócio, também trazer dados e visão de longo prazo. Então, quero agradecer demais aqui por essa conversa, Deise Paparoto, também Raul Matos, pela troca inspiradora. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. A gente espera que tenha trazido aqui inspiração para vocês também. E nos próximos episódios a gente segue explorando aqui os caminhos para o crescimento dos negócios aqui nesse nosso Brasil de empreendedores. Maravilha. Até lá!